How is that? B, no chance that the feeling ain't free. One mind, one body, one speed. Alright, healthy alright. Being is brighter with you. You're my radiant reason. Isso aí, aleluia. Glória a Deus. Foi um final de semana muito intenso, muitos jovens trabalhando. Para você que é pai e mãe, seu filho serviu na conferência, pode colocar ele para trabalhar em casa, porque eles trabalharam bastante aqui, viu? Então o teste está aprovado, trabalharam muito. E nós temos falado nesse final de semana, não só nesse final de semana, mas durante todo o mês de agosto, nós como igreja temos falado sobre natureza divina e hoje nós vamos fechar as nossas palavras, essa série de mensagens sobre nova natureza, ainda falando sobre essa dinâmica da vida no Espírito. E eu gostaria que você pudesse escanear, tem 2 QR Codes aqui. Um, você pode ter acesso ao nosso boletim. E tendo acesso ao nosso boletim, você tem acesso a diversas informações relevantes da vida da nossa igreja. Lá tem artigos escritos pelos obreiros, ministros, pastores, irmãos e irmãs da nossa igreja, que você tem acesso aos eventos também. E no outro QR Code você tem acesso ao esboço dessa mensagem. Eu, particularmente, gosto muito de ouvir mensagens anotando. Eu quero te encorajar a anotar. Seja no seu celular, seja na sua Bíblia. Eu gosto de anotar na minha Bíblia. Talvez você não goste de escrever a sua Bíblia, não tem problema. Mas anote, é legal, faz parte de um processo de aprendizagem e nos ajuda a memorizar também. Bom, hoje, agora à noite, nós vamos falar sobre a vida no Espírito. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Romanos, capítulo 8. Conversava com os jovens na sexta-feira, pré-evento, e eu já tinha pensado nesse texto, e depois eu fiquei pensando, talvez o Senhor sabe de todas as coisas, né? O texto que nos conduziu durante a conferência foi 2 Pedro capítulo 1, do versículo 3 ali até o versículo 11, 12. E eu disse para eles, talvez se eu tivesse me deparado com esse texto antes, talvez esse seria o texto que nos guiaria. Mas o Senhor, aprove ao Senhor que esse texto terminássemos a conferência. Então, Romanos capítulo 8, nós vamos ler diversos versículos. E nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 17. E nós vamos conversando um pouco sobre as dinâmicas da nova natureza e como essa vida no Espírito interfere ou deve interferir diretamente nas nossas relações, nos nossos trabalhos, na nossa faculdade, escola, reflete dentro de nós, na maneira como pensamos, na maneira como falamos, na maneira como olhamos ao outro com compaixão. O Senhor, Ele vai nos direcionando para que nos tornemos a semelhança de Cristo. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Primeira coisa, antes de nós lermos o texto bíblico, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, é que nesse processo de sermos participantes da natureza divina, nesse processo de termos a vida de Cristo, de sermos relevantes na sociedade, de termos ideias criativas com relação, por exemplo, à nossa escola, ao nosso condomínio, nesse processo de transbordarmos virtude ou fruto do Espírito, é que nós precisamos ter a mente de Cristo. Então vamos ler juntos do versículo de número 1 ao versículo de número 8. A palavra de Deus diz assim: Agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar o seu Filho na semelhança de nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais a nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Versículo 5. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida e paz.
Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus. Esse processo, essa dinâmica de vivermos a natureza divina, é termos a mente de Cristo. É termos o Espírito habitando em nós. Nós temos falado isso esse mês todo. Lembra da história da criação? Falei isso semana passada, os pastores nas suas ministrações falaram sobre isso. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, caímos em pecado e em Cristo Jesus nós somos restaurados, nós somos justificados. Em Cristo Jesus nós temos a possibilidade de sermos participantes da natureza divina. E nessa natureza divina, nós precisamos nos lembrar que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O versículo de número 1 é um fechamento do que Paulo está dizendo aqui no versículo de número 7, no capítulo 7. Ele está dizendo, portanto, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. E ele começa a descrever essa dinâmica da libertação que há em Cristo Jesus. Se nós não vivemos a vida com Cristo, nós vivemos a vida no pecado. Romanos mesmo vai dizer que nós, desde Adão, nós nascemos em pecado. O Felipe, meu filho, tem 1 ano e alguns dias. Fez 1 ano no Dia dos Pais. E o Felipe é um pequeno pecador. O Felipe não é um pequeno Cristo, ele não aceitou a Jesus. E fica evidente no Felipe, quando ele está brincando com algo que ele não deve brincar e você tira da mão dele, o pecado logo aflora na birra, na manha. Ele já sabe se jogar, gente. Ele não sabe andar, mas se jogar de costa sem saber onde vai acertar a cabeça, ele já sabe. Por quê? Porque a natureza é pecaminosa. O Felipe é um pecador. Ele nasceu assim. Nós nascemos assim. Então, quando vivemos sem Cristo, estamos fadados à condenação e a vivermos sobre o domínio do pecado. Quando vivemos sem Cristo, as nossas reações, elas são baseadas nas nossas emoções. Quando vivemos sem Cristo, a condenação e o poder do pecado está de tal forma sobre o nosso coração, que a possibilidade de mentir não é algo que eu desconsidere, dependendo da situação. Que a possibilidade de gritar com alguém no trânsito, não passa pela minha cabeça não gritar, porque ele me fechou. Eu tenho os meus direitos, eu tenho as minhas justificativas plausíveis para mentir, para gritar, para desestressar vendo pornografia. Por quê? Porque a condenação do pecado está sobre mim. Quando nós lemos o texto, você vai ver que o que nos liberta e o que traz a liberdade para a nossa mente, no versículo de número 2, pois em Cristo Jesus, a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado que dá a morte. Quando não somos participantes ou da natureza divina e não temos a mente do Espírito, estamos sob o domínio da lei do pecado que dá a morte. O texto continua e ele vai trazer que essa lei do pecado que dá a morte, nós não conseguimos agradar a Deus, nós não agradamos ao Espírito. No versículo 6, versículo 7, nós não agradamos a Deus quando não temos a mente de Cristo. Quando a nossa mente não é cheia do Espírito de Deus, quando nós não estamos sob o domínio do Espírito Santo, invariavelmente nós não agradaremos a Deus. Por isso que muitas vezes as nossas relações sofrem e padecem com as nossas emoções, com a nossa impulsividade, com a nossa falta de domínio próprio, com a nossa falta de controle sobre o que falamos, como falamos, porque a nossa mente está dominada pelo pecado. O texto é claro. Quando estamos sob o domínio do pecado, o único caminho final possível é a morte. E a morte física nós já vivemos diariamente. Não sei se você sabe, mas se você nasceu nos anos 80, você já não é tão jovem. Se você nasceu nos anos 90, como eu, já é um pouco mais jovem. Se você nasceu nos anos 2000, você ainda é jovem. E daqui a pouco você já não vai ser mais jovem também. Espera um pouco que o tempo passa rápido. Mas nós estamos morrendo. E não só uma morte física, mas há uma morte espiritual. Separados de Deus. Se nossa mente, se o nosso ser não está tomado pelo Espírito, nós dificilmente conseguiremos
transbordar virtude nas nossas relações. Se por nós temos impulsos, ímpetos de bondade em nós, eu quero ajudar alguém, eu quero fazer algo de bom, mas todas as vezes que movidos pela carne, movidos pelo orgulho, isso é passageiro, isso é transitório. A minha paciência vai acabar. Já perdoei 3 vezes. Quantas vezes eu vou ter que perdoar esse relacionamento? Talvez pela conduta humana, da terrena, do mundo, já está bom, né? Já perdoei 7 vezes. Não foi o que o discípulo disse a Jesus? Já perdoei. Quantas vezes eu tenho que perdoar? 7 vezes? E o que Jesus disse para aquele discípulo? 7 vezes? Dizendo para ele assim, não tem a ver com essa quantidade. Você está tentando mensurar. O pastor Davi Lago falou sobre isso, sobre o amor de Deus, que é imensurável, que ele não é uma coisa que a gente coloca numa caixinha. Então, quando eu tenho a mente do Espírito, quando eu tenho a mente de Cristo, essa mentalidade, versículo 7, a mentalidade do Espírito agrada a Deus. E ele diz que no versículo de número 7, se você puder olhar para a sua Bíblia, a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. A mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus, nunca obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Eu posso até me iludir, como o pastor Davi falou pela manhã, tentando agradar a Deus pelos meus próprios caminhos, mas se a minha mente não for a mente de Cristo, eu não conseguirei agradar a Deus. Se a minha mente não for a mente pautada, respaldada, encharcada da palavra de Deus, não conseguirei agradar a Deus. Então nós precisamos ter a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo é ter o nosso coração rendido ao Senhor. Ter a mente do Espírito é ter tudo o que somos em arrependimento aos pés da cruz. É negar a nós mesmos, é o que Jesus disse, que se alguém quiser vir até mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Negar a nós mesmos é parte do processo de termos a mente de Cristo. A vida com Cristo diz sobre renúncia, sobre negar as nossas paixões, os nossos egos, os nossos anseios. Então teremos a mente de Cristo e transbordaremos virtude nas nossas relações. Então a primeira coisa desse texto, do versículo 1 ao versículo 8, temos a mente de Cristo. No versículo 9, se você puder, do 1 ao 8, né? Se você puder olhar para a sua Bíblia, o versículo 9 diz assim: vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito. E se de fato o Espírito de Deus habita em vocês, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por conta do pecado, o Espírito lhes dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. Versículo 11, e se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em vocês, o Deus que ressuscitou Cristo Jesus dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio desse mesmo Espírito que habita em vocês. Ter a mente de Cristo, ter a mente voltada ao Espírito, é reflexo de sermos a habitação do Espírito, é reflexo de sermos a habitação de Cristo. O texto está dizendo que Cristo habita em nós. Cristo habitar em nós é sermos cheios do Espírito, é caminharmos para uma plenitude do Espírito Santo. O texto de Efésios vai dizer que quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, nós somos selados, o Espírito Santo habita em nós. Mas há um processo diário de santificação, sermos a habitação de Deus. Bom, eu aceitei a Jesus, eu já me batizei, eu publicamente professei a minha fé, eu desci as águas, o Espírito Santo está selado em mim, agora é isso. Agora eu vou viver minha vida. Eu lembro que eu tinha alguns amigos, eu sou filho de pastor, neto de pastor, cresci na igreja, eu lembro que eu tinha alguns amigos que cresceram comigo na igreja, que se batizaram comigo. Eu me lembro que no meu batismo, antigamente a profissão de fé era no púlpito aqui, né? Todo mundo aqui. E o meu pai era o pastor. Você aceita Jesus? Sim. Por que você aceita Jesus? E tinha algumas perguntas, né? Mas batismo salva? E as perguntas eram feitas ali. A igreja.
E eu com 11 anos, com toda a sabedoria que um jovem de 11 anos tinha, mais os meus amigos se batizando, nós nos batizamos em uns 12 meninos e meninas ali. Mas eu lembro que daqueles 12, 13 meninos que se batizaram, alguns não seguem mais os caminhos do Senhor. E eu lembro que conversando com um amigo sobre esses amigos, ele me perguntava, mas eles foram salvos? Eu disse para ele, eu não sei. Eles se batizaram, eles declararam a Jesus, mas como que eu sei que eles são salvos? Bom, eu não tenho essa certeza para te informar, mas a Bíblia me diz que os frutos que eles estão revelando, revelam a sua natureza. A Bíblia nos diz, lá em Mateus, Jesus dizendo que pelos frutos nós conheceríamos aquela árvore. Então, quais são os frutos que ele tem dado? Ele tem dado frutos de arrependimento? Ele tem dado frutos, o fruto do Espírito está evidente na vida dele? Essa é uma clara evidência se ele foi salvo ou não. Eu não posso julgar, nós não podemos julgar. Essa foi uma decisão e uma experiência que ele teve com o Senhor, ouvindo o chamado do amor de Cristo. Mas nesse processo de santificação, eu sou a habitação do Espírito, eu sou a habitação de Cristo, mas há um processo de santificação. Há um processo de termos a mente de Cristo e sermos dominados pelo Espírito. Como anda o seu processo diário de santificação? Em Cristo Jesus nós já fomos justificados, em Cristo Jesus nós já fomos santificados, mas há um processo diário. É o que nós chamamos de já e ainda não. Eu já sou salvo, mas ainda não fui para o céu. Então há um processo, até que nós não estejamos mais aqui, de santificação. Como anda o seu processo diário de ser habitação de Cristo? As palavras que você diz, elas mais abençoam ou são palavras de maledicência? Qual o nível de fofoca na sua rotina? Já parou para pensar nisso? Qual o nível de glutonaria na sua rotina? Comer até passar mal é um forte indício de pecado, gente. Sabe aquele que você come e fala, nossa, se eu deitar agora vai vomitar. Você não pode deitar, você tem que passar um tempo sentado ali, transpirando, porque o intestino está trabalhando muito. Parece que você for na academia, mas não, só terminou de comer mesmo. Pode ser um forte indício de glutonaria. Se faz necessário um processo de santificação, de arrependimento. Ser habitação é ser cheio, é ser e caminhar esse processo de plenitude. Ser a habitação do Espírito é viver comunidade, é ser igreja. O pastor Roberto falou sobre isso agora, é servir a igreja. Nós cantamos a primeira música. Servir a igreja é se envolver, é ser parte, é se tornar suscetível a exortações, é ser vulnerável. Ser habitação do Espírito é ser vulnerável. É não fazer da sua vida uma bolha, onde ninguém pode dar pitaco nenhum e conselho nenhum. Eu me resolvo com Deus e é isso aí. Mas Tiago vai dizer que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros. Então nós devemos ter a mente de Cristo, temos todo o nosso ser voltado ao Senhor, para que possamos agradar a Deus, porque o texto diz, versículo 7, 8, que a natureza humana não consegue agradar a Deus, ela não obedece às leis de Deus, mas em Cristo Jesus já não há condenação, amém? E sendo a habitação do Espírito, sendo a habitação de Cristo, nós caminhamos nesse processo de sermos plenos, de plenitude, de sermos cheios, nesse processo de santificação. E o texto continua no versículo 12, se você puder olhar para a sua Bíblia. O versículo 12 diz assim: portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as evidências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos do medo, ou escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba Pai, pois o seu Espírito confirma
a nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos de Deus, então somos herdeiros. E, portanto, co-herdeiros com Cristo. Se de fato participamos do seu sofrimento, participaremos de sua glória. Então, o versículo 12, ele faz um resumo do que ele já estava falando. E ele diz para nós: vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede. Isso é completamente contracultural. Siga o seu coração, siga as suas emoções, faça o que você está sentindo. O texto está dizendo: vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede. E ele diz o porquê. Porque, versículo 13, se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se viver de acordo com as naturezas e com a sua natureza humana e o que ela está pedindo para você, os seus relacionamentos sofrerão. As suas relações morrerão. O seu relacionamento com Deus acabará. Se você viver de acordo com a exigência da sua natureza humana, você morrerá. Mas você já está noivo, está quase casando. O que tem ter relação sexual com a sua noiva? O que tem que não foi para esse momento que o Senhor preparou? O que tem que esse não é o plano de Deus para a sua vida? Mas a gente vai dando liberdade. A gente vai fazendo concessões e aos poucos nós vamos fazendo tudo o que a nossa natureza humana nos pede. É aquela mentirinha, é aquela ira extravasada sobre o outro, é aquela impaciência. E é interessante porque o texto viver pelo Espírito, ele diz no versículo de número 13 ainda: se contudo pelo poder fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. E essa expressão que ele usa, nós o chamamos Abba, Pai, é uma expressão de intimidade. Ter a mente de Cristo e ser a habitação do Espírito é nos lembrarmos que em Jesus nós nos tornamos filhos de Deus. Nós temos um Pai que é perfeito, amém? Amém? Nós temos um Pai que não falha, que as suas promessas não são vazias, que Ele não nos abandona. Nós somos feitos filhos de Deus, e isso diz respeito ao que nós falamos durante esse mês, diz respeito à nossa identidade. Por que eu sou impaciente? Porque eu não lembro que eu sou filho de Deus, porque um filho de Deus transborda a paciência, fruto do Espírito. Por que eu sou tão irado e eu não consigo dominar, não consigo ter domínio próprio? Porque eu não me lembro que eu sou filho de Deus. E a minha identidade não está nas minhas emoções. A minha identidade não está nas minhas relações. A minha identidade não está no meu pecado. A minha identidade está em Cristo Jesus como filho de Deus. E sendo filho de Deus, eu não preciso mais me submeter às minhas paixões do meu corpo, da minha carne. Sendo filho de Deus, eu posso dominá-las em Cristo Jesus. E dominando essas paixões, fazendo morrer as obras do corpo, eu viverei como um filho de Deus. Eu terei a minha identidade clara como um filho de Deus. Isso é essencial, é fundamental, para que nós possamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo. Para que nós possamos servir a igreja, desenvolver os nossos dons e talentos, para que possamos nos aprofundar nas Escrituras e não usar as Escrituras, para que possamos olhar para nós mesmos e vermos as áreas que estão em desacordo com a vontade, com os valores do reino de Deus. Nesse processo de viver a vida no Espírito, nesse processo de santificação, nesse processo de sermos habitação de Deus, através do Espírito Santo que habita em nós, que está selado em nós. Você tem vivido a partir da mente de Cristo? Você tem agradado ao Senhor a partir da natureza do Espírito? Você vive sobre essa convicção que já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus? E é interessante porque a lei do pecado nos torna escravos. Escravos do medo. Escravos do medo da condenação. Mas em Jesus nós somos libertos desse medo.
em Jesus já não há o medo do poder do pecado, porque nós fomos libertos. E eu já não preciso mais render as minhas ações, eu não preciso mais ceder. O final do texto que nós lemos agora, eu não preciso mais viver de acordo com, versículo 13, eu não preciso mais viver de acordo com as exigências da carne, da natureza humana, sob qual, e eu quero finalizar essa conferência, esse tempo que nós temos vivido, fazendo essa pergunta para você, sobre qual natureza você tem vivido. Se sob a natureza humana, estaremos fadados à morte, morte espiritual, a condenação. Mas sob a natureza do Espírito, temos vida. Sob a natureza do Espírito, eu transbordo virtude, processo de santificação. Sob a natureza do Espírito, eu paro de ouvir as paixões do meu coração e paro de seguir as minhas emoções como se elas fossem tudo para mim. Eu paro de me apoiar numa dependência emocional de um relacionamento doente, porque esse relacionamento já não vai ditar mais quem eu sou. Eu paro de me apoiar em traumas do passado, porque em Cristo Jesus eu posso viver em liberdade. Pode haver um processo de cura na minha vida. Eu não preciso mais carregar o fardo dos traumas e da amargura e da falta de perdão. Porque a falta de perdão nada mais é que um saco cheio de pedras arrastando por onde eu vou, me atrasando, me impedindo de avançar, fazendo com que eu não aproveite e desfrute do que a vida em Deus tem para mim. Mas em Jesus a possibilidade de deixar esse saco para trás de traumas, falta de perdão. Eu não preciso mais viver as exigências da natureza humana caída, pecaminosa. Eu posso viver a liberdade em Cristo Jesus, ser cheio do Espírito, transbordar plenitude, transbordar plenitude. Você pode ficar de pé no seu lugar? Por favor. Nós vamos ter um tempo de oração e eu queria te convidar. Qual é a sua resposta diante dessa palavra? Viver a plenitude do Espírito, viver santificação, começar a conhecer coisas novas em Deus. Conhecer coisas novas em Deus. Viver a vida no Espírito não é sobre... Falei sobre isso semana passada, sobre conquistar muitas coisas. Cristo já conquistou na cruz a libertação para nós. Nós precisamos conhecer as verdades e a vontade do Pai. Qual é a sua resposta diante dessa palavra? Viver a mente do Espírito ou a mentalidade da carne? Viver a habitação sendo a habitação de Deus, vivendo um processo de santificação ou sendo guiado pelas suas próprias paixões? Viver a vida do Espírito, tendo um Pai que é perfeito, que traz a nossa identidade à tona, não do pecado, mas a identidade da palavra. Nós vamos orar agora. E se a sua resposta é sim, eu quero viver a vida do Espírito, eu quero viver sendo a habitação de Deus, eu quero transbordar a virtude, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós temos irmãos e irmãs queridos que vão orar por você. Então durante essa canção, se a sua resposta é eu quero viver essa vida no Espírito, de plenitude, nas minhas relações, na minha vida com Deus, sai do seu lugar e vem aqui à frente. Nós vamos orar juntos. Mais perto do monte, Amém. mais perto da face. Se o Senhor está falando com você, com o peso da tua glória, mais perto da glória, mais perto da morte e o medo quer me parar, mais perto do monte, mais
mais perto da face, me espanto com o peso da tua glória, mais perto da glória. Se o Espírito de Deus está falando ao seu coração, A morte e o medo quer me parar, então me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, me faz entender que aleluia. a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você, não me tira o medo que me faz dizer: Moisés, suba em meu lugar, Aleluia. e me faz entender que a tempestade é você, chuva forte é você, vento forte é você, e o que me faz tremer as pernas, a porta aberta é você, mas a fechada é você, é tudo sobre você. Senhor, nós colocamos a vida de cada um desses irmãos e irmãs que estão aqui à frente, que estão decidindo viver a partir da mentalidade do Espírito, sendo a habitação de Deus, vivendo essa vida a partir da natureza divina que habita em nós, sendo participantes e cordeiros em Cristo Jesus, como filhos de Deus, e não mais guiados pelas suas paixões, não mais guiados pela natureza caída, não mais guiados por aquilo que achamos, mas a partir da Tua palavra, sendo guiados pelas virtudes e valores do reino de Deus. Derrama coragem sobre cada um deles, derrama ousadia sobre cada um deles, e que haja transformação, que haja cura, que haja libertação em Jesus, para que eles possam viver a partir da sua nova natureza, para que eles possam transbordar nas suas relações, para que eles possam transbordar no seu trabalho, para que eles possam transbordar nos seus casamentos, em nome de Jesus. Que cada uma dessas famílias seja transformada, porque esses homens e mulheres decidiram viver a partir da natureza divina, porque esses jovens, porque esses adolescentes decidiram viver a partir da natureza divina. Em nome de Jesus, Pai, essa é a nossa oração, e nós nos rendemos ao Senhor.